Olá, bom dia a todos. Agradeço demais o convite da equipe da comissão organizadora e estar aqui representando o Hospital Israelita Albert Einstein e agradecer demais também a toda a Abrange, a Sinog, que está organizando esse magnífico evento. Primeiro, muitos de vocês devem estar perguntando quem que é o Dr. Carlos Pedrotti. Eu sou relativamente novo nesse meio. Queria mostrar para vocês como é que eu cheguei aqui e dar um pouco da nossa visão institucional do que é telemedicina e depois poder passar a imagem aqui para vocês aqui e a opinião dos nossos colegas aqui, a Eric e o Caio. Tudo começou lá em 2012, eu trabalhava como médico da equipe de emergência, quando, de repente, surgiu um recrutamento interno no Einstein falando que ia começando a formar um centro de telemedicina. E eu, como sempre gostei muito de tecnologia, fui um dos primeiros a levantar o braço. Nem sabia o que era que ia acontecer. Na realidade, era um projeto governamental bem pequeno, formal. A gente estava dando suporte a 27 hospitais ao longo de todo o Brasil, mas era um projeto mais focado em emergência. A gente dava suporte a outros médicos ao longo do Brasil. Outros médicos que, muitas vezes, recém-formados, estavam nos rincões do país, nas suas unidades de emergência, e muitas vezes recebiam pacientes que estavam em situação bastante crítica e não tinham ninguém para perguntar como conduzir melhor aqueles casos. Foi uma grande experiência e a gente ficou muito contente com os resultados, tanto é que o sistema só cresceu. Em 2014, nós começamos a atender plataformas de petróleo. Começamos a dar suporte a outras unidades de terapia intensiva. Em 2015, nós começamos a expandir também para outras especialidades, dando suporte a médicos clínicos nas outras pontas, em que nós conseguíamos dar um suporte em locais onde certas especialidades simplesmente não existiam. Os pacientes tinham que viajar centenas de quilômetros para poder ter acesso a especialidades até relativamente triviais, como neurologista, como endocrinologista, como reumatologista, e que muitas vezes traria enorme custo e enorme transtorno para essas pessoas que precisavam se deslocar e muitas vezes pernoitar em outras cidades por conta de, às vezes, uma checagem de um resultado de exame trivial. Qual que é a nossa ideia e o que fez a gente crescer muito a partir de 2016? Nós temos nossos pronto-socorros lotados, todo mundo sabe daqui, todo mundo tem, em todo lugar, no mundo inteiro. Essa é um dos grandes desafios da geração de saúde, de como nós conseguimos prestar assistência de qualidade. Os pronto-socorros lotados, e muitas vezes nós temos aí 80%, 90% das pessoas com queixas que são de baixíssima complexidade, incomodam muito, as pessoas estão sofrendo com aquilo, mas não tem um risco grande à saúde. Então, começamos também a dar uma orientação para as pessoas que tinham queixas bastante simples, triando esses pacientes e tentando tirá-los do pronto atendimento. No ano passado, nós fizemos 8.000 atendimentos diretamente aos pacientes, e temos uma grande história para contar. E todo mundo já deve ter ouvido falar que isso está gerando uma polêmica, lógico, existem uma série de questões, mas a ideia é: fazemos com responsabilidade, fazemos com critérios, seguindo protocolos internacionais, e nós temos aí o mundo todo mostrando evidências científicas de que isso é viável, economiza e traz um grande conforto para o paciente. A satisfação é enorme, nossos colegas aqui vão poder confirmar isso com vocês. A nossa ideia de telemedicina, na realidade, muitas vezes a pessoa entende telemedicina como algo separado, algo diferente. Telemedicina nada mais é do que a própria medicina feita à distância. Tem uma limitação, lógico, essa limitação ela é exatamente a distância que você está do paciente. Mas, assim como um médico, num pronto atendimento, não dispõe de determinado exame, isso é uma limitação. Um médico no consultório não dispõe de determinado exame laboratorial, não dispõe de determinada tecnologia, isso é uma limitação. E a barreira da distância, ela é uma limitação que nós temos que nos responsabilizar sobre ela e tomar as condutas cientes dessa barreira. Nós costumamos dividir a telemedicina em 3 grandes grupos.
Primeiro, a teleassistência, em que você presta diretamente uma assistência ao paciente, com ou sem um intermediário, seja um profissional de saúde, seja um outro médico com menos especializado na outra ponta. Nós temos no outro diametralmente oposta a chamada telemonitorização, crescendo demais no mundo inteiro, em que você controla, através de sensores e outros devices, continuamente a saúde de pessoas que você, tanto saudáveis quanto pessoas extremamente doentes, como em caso de terapia intensiva, e você monitora esses dados continuamente, gerando alarmes e tomando condutas baseadas nessa monitorização. E, no meio, uma das coisas que está mais crescendo é a chamada teleconsultoria, em que você, através da telemedicina, você, por exemplo, você gera informações para outros sistemas de saúde e consegue regular, por exemplo, ou triar os pacientes para que eles se conduzam à situação ideal. Eu gosto de separar esses aspectos da chamada telelaudo, que hoje eu nem chamo muito mais de telemedicina. Hoje nós estamos falando de laudo à distância como algo trivial. Todos estão cientes de que o laudo é capaz de ser dado à distância, e hoje a radiologia no mundo inteiro ela é feita assim, à distância. Mesmo que esteja dentro do mesmo hospital, você tem a transferência eletrônica do laudo, que não é feita exatamente na mesma sala, na grande maioria das vezes. Nós temos laudos de Holter, de eletrocardiograma, de uma série de outros exames complementares, de imagem, tudo feito à distância, e isso está numa outra ponta. O outro lado, que também muita gente chama de telemedicina, e que a gente gosta de separar um pouquinho, é a chamada teleeducação. A teleeducação hoje, tanto do ponto de vista médico, quanto do ponto de vista de uma série de outras coisas, todos sabem dos EADs hoje, que os grandes players do mercado de educação no Brasil hoje têm expandido o EAD para todas as áreas, em todas as faculdades, inclusive medicina. Você está tendo as etapas mais básicas à distância, e isso já é consolidado no mundo inteiro. A nossa ideia é que a telemedicina hoje, com todo o arcabouço científico que está sendo gerado, nós temos hoje cerca de 100 artigos publicados por semana no PubMed a respeito de telemedicina. Por semana você vê 100 novos. Imagina o trabalho que não dá para eu ter que ficar vendo tudo isso toda semana. E, na realidade, o que a gente vê é que isso está expandindo globalmente, está mostrando muito resultado, e isso é o futuro. Na realidade, eu não gosto de falar só que é o futuro, é o presente, já está sendo feito. Já está sendo feito, as pessoas estão pedindo, os pacientes estão pedindo, e o que a gente quer é realmente expandir isso para que a gente consiga incorporar isso na cultura da saúde no Brasil e no mundo todo. Tá? Então, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. Eu queria agora convidar minha colega Érica Fuga, que é da Sul América, para dar a impressão dela a respeito das organizações de saúde e da Sul América nessa ponta de telemedicina. Muito obrigado. Acho que eu vou de microfone. Muita luz aqui. Bom dia a todos. Alô? Bom dia a todos. É um imenso prazer estar com vocês aqui hoje pela manhã. Queria agradecer imensamente o convite da Abrange e da sua diretoria. Estar aqui nesse momento é uma grande oportunidade, é um evento dos maiores do mercado de saúde do Brasil, então gostaria de agradecer imensamente. A ideia aqui é a gente mostrar um pouco como a Sul América está utilizando a tecnologia como apoio ferramental para fazer a sua coordenação do cuidado. Então, nós vamos mostrar aqui as diversas iniciativas que a gente tem para apoiar na coordenação do cuidado.
Acho que esse é um desafio que todas as operadoras têm tido, né? Como coordenar melhor o cuidado de saúde de seus beneficiários. A Sul América está com esse desafio também. Nós temos um desafio adicional por não sermos uma operadora verticalizada. Então, o uso da tecnologia é essencial para que a gente consiga fazer isso. Então, a gente vai mostrar essas iniciativas. A apresentação é rápida e depois a gente abre para debates. Aqui uma breve apresentação da Sul América. Nós somos 7 milhões de beneficiários, 3,1 milhões de beneficiários em saúde e odonto, 20 mil prestadores de saúde, 30 mil corretores, 5 mil funcionários e 90 unidades, sendo que a nossa matriz é no Rio de Janeiro. Há aproximadamente 4 ou 5 anos, nós iniciamos a nossa jornada para tornar as nossas operações best in class. Isso significa que a gente investiu, há 4 ou 5 anos, a gente vem investindo em processos de digitalização e inteligência artificial para tornar a nossa operação cada vez mais eficiente e com uma jornada mais adequada para o nosso segurado. Aqui um breve overview do que a gente já vem fazendo nas nossas operações. Todo o nosso processo de autorização automatizado, hoje a gente conta com 95% de automatização no nosso processo de autorizações, apenas 5% dos nossos processos caem para análise médica, de médicos especialistas. O restante a gente consegue resolver com apoio de tecnologia e devolver um SLA muito adequado para o nosso segurado. Em auditoria médica também, há 4 ou 5 anos atrás, a gente iniciou o processo todo de digitalização. Nossos auditores todos possuem aplicativos, colhem as informações assistenciais, colhem as informações das contas, fazem o consenso eletrônico, tudo através de web e ferramentas que a gente desenvolveu na própria Sul América. Há 4 anos também, a gente começou a colocar inteligência artificial para análise de contas, colocamos processos de Advanced Analytics para triagem de contas médicas, e, com isso, a gente conseguiu uma eficiência bastante grande em sinistro, conseguiu separar aquele sinistro que é de mais risco do sinistro de menor risco, e fazer a triagem dessas contas e fazer uma análise muito mais apurada do que nós fazíamos anteriormente. A nossa análise de pagamento de contas também totalmente automatizada, 2,5 milhões de contas pagos dentro do cronograma. E, por fim, ano passado, nós começamos também o processo de digitalização e automatização dos nossos processos de reembolso, e temos hoje o reembolso de consultas completamente automatizado, com técnicas de machine learning, que a gente consegue dar um SLA bastante adequado aos nossos segurados. Aqui uma novidade. A gente lançou, aproximadamente 3 meses atrás, o que a gente chamou de gestão conectada. Era uma demanda bastante grande das empresas clientes querer participar do processo de autorização prévia da Sul América. Os médicos das empresas clientes têm o desejo de acompanhar o processo de autorização e saber antecipadamente o que o funcionário está tendo de demanda. Então, se vai fazer uma cirurgia cardíaca, se vai fazer uma cirurgia ortopédica, se tem alguma dificuldade com algum tratamento. Então, era uma demanda, e a gente criou este processo, onde a gente dá transparência do nosso processo de autorização através de tecnologia. O médico da empresa cliente consegue acessar essa plataforma e acompanhar todo o nosso processo de regulação até que ele se finalize. Tudo isso com regras bastante claras de sigilo médico, assinaturas de termos de aceite, contratos, que garantem absolutamente a questão do sigilo médico. Essa plataforma é só para médicos de empresas estipulantes. Bom, apesar, não obstante, né, a toda essa evolução de tecnologia que nós colocamos nas nossas operações, a Sul América sabe que isso só não era suficiente. É importante que a gente comece a entrar na cadeia assistencial e fazer a coordenação do cuidado e gerar uma jornada assistencial muito mais adequada do que a gente fazia no passado. Esse, então, é o nosso grande desafio atual. Nós entendemos que precisávamos de uma plataforma onde a gente pudesse fazer esta coordenação do cuidado. A gente implantou esta plataforma e, desde então, a gente vem populando esta plataforma com médicos e beneficiários, justamente para conseguir fazer essa coordenação do cuidado. Hoje, a gente tem 181 beneficiários já na plataforma,
326 mil consultas já realizadas e registradas na plataforma, 1.500 médicos já ligados à plataforma, 18 mil encaminhamentos, e os 95 mil segurados que nós temos em programas de saúde ativa também já estão conectados a esta plataforma. Vocês conhecem mais do que eu, a ideia é que a gente garanta uma melhor experiência para o médico. O nosso médico é um médico referenciado, não é médico próprio nosso. Nós entendemos que, através dessa plataforma, a gente pode devolver valor para o médico à medida que a gente consegue dar acesso para o nosso médico referenciado a toda esta jornada que o segurado está percorrendo. Então, a ideia é que, acessando a plataforma, o médico tem essas informações. A gente consegue dar melhor experiência para o paciente, porque, ele, estando na plataforma, ele consegue ser coordenado. A gente consegue um resultado melhor para o paciente e uma melhor eficiência para a operação. Aqui, uma jornada hipotética, né? A jornada mais simples que o nosso segurado pode ter. A gente entende que o melhor caminho de acesso hoje para o nosso segurado, onde ele busca as informações e o apoio da Sul América, é o nosso aplicativo. Então, o segurado, quando ele busca essa informação, ele vai até o aplicativo. Indo para o aplicativo, ele consegue fazer uma busca de rede e escolher o médico que ele quer passar. Escolhendo o médico que ele quer passar, a gente deriva para um agendamento online, onde a gente consegue fazer interface via plataforma da coordenação do cuidado, este agendamento de forma mais simples. Se ele optar, a depender da questão de saúde que ele tiver, ele pode ser orientado por telefone, orientação médica telefônica, ou, se ele preferir, ele pode ser atendido pelo médico em casa, que é a nossa teleorientação por vídeo. Eu vou falar tudo disso mais para frente. Se as orientações por telefone ou por vídeo não forem suficientes, a gente pode mandar um médico em casa. A gente tem isso nas maiores regiões do Brasil. Passando por isso, ele cai na jornada da internação. Durante a internação, a gente faz todo o processo de regulação, pode encaminhar para outras especialidades e pode encaminhar para os nossos programas de saúde. O próximo slide é apenas para mostrar onde esses botõezinhos azuisinhos é onde a gente viu a oportunidade de implantar a tecnologia justamente para facilitar esta jornada do segurado. Então, basicamente, em todos esses pontos que eu comentei com vocês, a gente pode aplicar a tecnologia. Aqui, para falar um pouquinho de cada uma delas, mais para frente eu vou falar dos números. O agendamento rápido, nós começamos em aproximadamente 6 meses. Nós estamos com um piloto para São Paulo, em 4 especialidades: dermato, endócrino, cardio e pediatria, onde a gente já consegue fazer esse match com a agenda do médico. Apesar dele não ser um médico próprio, a gente consegue fazer um match através da plataforma da coordenação do cuidado. A orientação médica por telefone, onde ele recebe orientação de enfermeiros, de médicos, a PH, dependendo da complexidade do caso. O nosso médico na tela, que com 2 ou 3 cliques, depois eu vou mostrar, ele consegue acessar um médico. Nesse momento, a gente tem médico na tela para pediatria e a gente está avançando para clínico geral e para adultos. Tudo isso com estrutura de dados, sigilo médico e toda a questão de segurança bastante garantida, termos de aceite, termos de responsabilidade, tudo como pede a nossa legislação. Fazendo orientação médica por telefone ou orientação médica por vídeo e não conseguindo resolver as suas questões, esbarrando na questão da prescrição, que nós não fazemos ainda por conta da legislação, a gente tem um guarda-chuva, que é justamente mandar o médico em casa. Nós temos para pediatria e para geriatria em praticamente todas as capitais do Brasil. A gente lançou também um aplicativo para medicamentos em domicílio. A gente já faz a entrega de medicamentos em domicílio, quimioterápicos, orais e imunoterápicos. A gente jogou isso para dentro do aplicativo, então, com alguns cliques também, o segurado consegue
fazer a sua solicitação, acompanhar o seu pedido de autorização e acompanhar o tracking do delivery até a chegada do medicamento em casa. A gente também tem o serviço de telejunta, onde a gente faz o processo de telejunta com especialistas da Sul-América, especialistas de fora, e o médico do trabalho das nossas empresas clientes, onde a gente debate casos mais complexos e procura dar a solução mais adequada para problemas complexos dos funcionários das empresas clientes. A gente está usando também, como falou o Carlos aqui, de forma educativa, a gente está fazendo web meetings para apoio na capacitação de profissionais de saúde, quer sejam profissionais nossos, médicos auditores, médicos da rede, enfim, médicos de trabalho das empresas, onde a gente precise falar de algum tema relevante, alguma novidade tecnológica, algum assunto mais complexo que todos precisem aprender. A gente traz um especialista do mercado para fazer as web meetings. A gestão conectada de autorizações, eu já contei para vocês, onde a gente dá acesso a toda essa jornada de autorizações. E todos os nossos programas de saúde ativa para gestão de saúde populacional. Aqui são diversos, eu não vou entrar em detalhe, mas a gente tem idoso bem cuidado, rede de atenção primária, futura mamãe, oncologia, articulação, envelhecimento saudável, doenças crônicas, consultores de bem-estar, enfim, tudo isso também através de fornecedores que também disponibilizam uma atuação multicanal, também por vídeo, SMS, enfim, todas as ferramentas aí disponíveis pela tecnologia. E aqui, por fim, o nosso conceito de medicina conectada. Então, a telemedicina é um dos pilares, né? Mas o que a gente entende é que a gente erguendo todos esses serviços de forma tecnológica, a gente é capaz de dar uma jornada muito mais satisfatória para o nosso segurado, ele consegue ter um contato mais fácil, mais amigável conosco, a gente consegue devolver isso para o médico assistente, para o nosso médico credenciado, que passa a enxergar toda essa jornada. E depois, a nossa visão de futuro é justamente organizar todos esses serviços de forma que a gente possa ter uma árvore de decisão muito mais adequada. Aqui um pouquinho de números. Em OMT, nós temos já 16 mil atendimentos nos últimos 12 meses, NPS de 67 e uma resolutividade perto de 80%. O nosso médico na tela, então, a 2 cliques, ali o termo de aceite, como funciona, né, no nosso aplicativo. Já fizemos 669 atendimentos, NPS elevadíssimo, 85, 90, tem semanas que bate 100 de NPS, 86% de idas ao PS evitadas. Como é que a gente sabe isso? A gente faz um follow-up, a gente liga para o segurado 3 dias depois 10 dias depois, e a gente faz depois o bate em contas médicas para ter a certeza de que ele não foi ao pronto-socorro e que isso foi resolutivo. Então, a gente tem um alto índice de resolutividade. O nosso médico em casa, que é um guarda-chuva para o nosso médico na tela, quando o paciente precisa de uma prescrição, nas maiores capitais do Brasil, 4.120 atendimentos já realizados, NPS também elevadíssimo, de 81. Tudo isso confirmando a nossa tese de que o segurado tem gostado e tem sido muito resolutivo a utilização de tecnologia e de telemedicina para o nosso segurado. Agendamento rápido, a gente está começando agora, 284 solicitações, 45% de agendamentos em menos de 2 horas. Isso, para nós, é um desafio grande, porque a gente não tem rede própria, a gente não tem a agenda do médico, então é um grande desafio. Os nossos números estão melhorando a cada dia, cada vez que a gente melhora o aplicativo, a gente consegue dar um pouco mais de match e ser mais eficiente. Gestão de medicamentos, como eu disse, hoje a gente tem 5.000 segurados que recebem quimioterápicos orais ou imunoterápicos e que conseguem acessar o nosso aplicativo. Ele tira a foto
do pedido médico. Essa foto chega para nós, ele consegue acompanhar o processo de análise e depois ele consegue acompanhar o processo de entrega e todo o delivery até a chegada do medicamento, e depois ele consegue também fazer os pedidos de manutenção desses quimioterápicos. Nossa visão de futuro é que, com apenas alguns cliques e algumas falas, né, o paciente consiga dizer para nós aquilo que ele tem, aquilo que ele sente, aquilo que ele procura. Eu tenho uma dor de cabeça e, com 3 ou 4 perguntas, eu consiga definir que tipo de dor de cabeça se é um caso agudo, se é um caso crônico, se ele quer rede, se ele precisa de uma remoção imediata. Enfim, que a inteligência artificial possa estar no início disso tudo, para que a gente consiga direcionar, através de tecnologia, para o melhor local, para o melhor desfecho. Só para finalizar, aqui nossa visão de futuro, né, da telemedicina e da medicina. Medicina do futuro será tecnologicamente avançada, tecnicamente bem gerida, por meios de conexões fortes. É preciso que haja conexões fortes entre os agentes que provêm assistência à saúde. Ela precisa ser acessível, e essa acho que é uma das palavras-chave, né? A gente precisa dar acessibilidade ao nosso segurado. Tem que ser eficiente e, ao mesmo tempo, mais humana, uma vez que a tecnologia está a serviço do indivíduo, mas não visa sua substituição, como falou Carlos. Deverá ser personalizada. Então, à medida que eu tenho mais inteligência, eu consigo ser mais personalizado para cada segurado e criar uma jornada personalizada para cada situação de cada segurado. Isso é muito valioso. Intervir em tempo hábil e preciso, né? A questão da telemedicina atuando aí de forma a agilizar processos de atendimento e salvar vidas. Reduzir situações críticas, como eu falei, e ter o paciente sempre no centro da atenção. Era isso. Acho que o nosso recado é que a gente tem um grande desafio pela frente. Acho que a tecnologia, quando bem utilizada, só vem para nos ajudar. E, em especial, aqui para nós, é um ferramental de extremo valor para a gente jogar o nosso segurado dentro deste ecossistema que é de coordenação do cuidado, onde a gente quer dar uma jornada mais simples e uma assistência melhor, com desfechos e resultados melhores para o nosso segurado. Era isso. Muito obrigada. Olá, queria passar, então, agradecer aqui a Érica pela brilhante apresentação e passar aqui a palavra para o meu amigo Caio Soares, que vai dar a sua visão de telemedicina pela Teladol. Obrigado, Caio. Obrigado. Bom dia. Queria começar agradecendo a iniciativa da Abrange e do Sinog. Acho que é, de certa forma, uma ousadia colocar a gente para falar de um assunto que está gerando bastante discussão e polêmica. Antes de entrar na apresentação, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quem de vocês usou telemedicina na última semana? Uma pessoa. Tá. Obrigado. Eu acho que tem mais. Eu sou médico, formado pela Faculdade de Medicina da USP. Vou me apresentar. Fiz uma especialização em administração, fui para a GV, então, logo de cara, fui para gestão em saúde. Fiz 2 especializações, medicina legal e bioética. Depois eu fui para os Estados Unidos fazer gestão de catástrofes, o que gera sempre uma certa cara de ponto de interrogação. O que um médico vai fazer gestão de catástrofe? Eu atuava nessa época na Umint, eu fiquei 10 anos diretor médico da Umint, e o dia a dia, numa operadora de saúde, a Érica sabe bem disso, é uma catástrofe por dia que se enfrenta. Então, eu achei que podia ajudar, e ajuda. A metodologia de resolução de problemas ou de gestão de catástrofe pode ser aplicada no nosso dia a dia. É um negócio que eu fui para
como curiosidade, no fundo, foi um dos eventos que eu participei que me trouxe mais retorno pessoal no meu dia a dia. E depois disso eu fui fazer um aperfeiçoamento para executivos no IESE, que é uma escola de executivos de negócios na Espanha, em Barcelona, e na volta recebi o convite para ajudar a abrir aqui no Brasil a unidade de negócios da Advanced Medical, que era esta empresa espanhola, e que o ano passado, mais para frente eu vou contar um pouquinho, é uma empresa de serviços médicos que foi comprada o ano passado pela Teladoc, e daí se forma o grupo Teladoc Health, onde estou atuando hoje. Então, a Teladoc Health é uma empresa de tecnologia e de serviços médicos. Na verdade, serviços médicos baseados em tecnologia. É uma das maiores, se não a maior, é difícil a gente medir isso, mas é uma empresa que está em 9 países, prestando sempre serviços médicos virtuais. No inglês é mais fácil definir isso, é virtual care, né? Em português, quando a gente faz a tradução de alguns termos, a gente não consegue alcançar a exatidão, então, às vezes, a gente usa as duas terminologias. Em 2002, nasceu a Teladoc, em 2015, e ela se estruturou enquanto uma fornecedora de tecnologia até 2015, quando ela começou a entrar na linha de prestação de serviços propriamente dito. Então, Better Health, Health STU e Best Doctors 2015, 2016 e 2017, e, em 2018, a aquisição da Advanced Medical. Esse ano, a Médecins Direct, que é uma empresa de prestação de serviços médicos na França, e agora, mais recentemente, que ainda não foi anunciado, mas tem uma novidade aí na Alemanha também, provavelmente em breve a gente faça um anúncio, também a Teladoc está na Alemanha. É uma empresa de capital aberto, tem 50 mil médicos que se conectam e atendem aos doentes ou pacientes em todo o mundo, são 40 milhões de vidas assistidas, e esse número, no dia 1º de setembro, vai dar um salto, porque há um acordo com uma outra empresa americana grande, então entram 15 milhões de vidas em cima desse número de 40, agora, dia 1º de setembro. Esses clientes estão espalhados em 125 países, e o ano passado foram realizadas, nos países que se pode fazer, 2,5 milhões de consultas médicas virtuais. Quando virou o ano, a programação, a expectativa é que esse ano fossem 3,5 milhões de consultas, mas esse número já foi batido, então, até o final do ano, deveremos passar de 4 milhões de consultas médicas virtuais. Essa é a distribuição geográfica dos escritórios. E por que é importante isso, né? Cada país tem a sua regulamentação, tem a sua lei, tem a sua especificidade, tem os seus costumes. Então, por exemplo, China. A China é um país que, quando a gente compara números nossos aqui do Brasil com números da China, a gente fica até... A gente é um grão de areia perto do tamanho do potencial de negócio, quando você avalia potencial de negócio. Os números, uma vila de pescadores aqui que tem 10 mil pessoas, lá tem 5 milhões de pessoas, né? Então, são números absurdos, mas tem algumas características. Por exemplo, uma curiosidade, lá a telemedicina ela é permitida, muito parecido com o modelo que o Conselho liberou esse ano aqui. Então, a primeira consulta presencial, e, a partir daí, o médico pode fazer acompanhamentos à distância com os seus pacientes. Só que lá tem uma questão da banda de internet. O governo que controla a banda de internet. Então, se você está fazendo uma consulta virtual e, no meio dessa consulta, há um movimento de greve, por qualquer motivo, o governo derruba a internet da população inteira e você fica sem a internet. Então, é muito difícil, do ponto de vista de modelo de negócio, você conseguir alcançar grandes escalas na China por causa do controle do governo da banda de internet. O que eles fazem? Eles conectam via VPN, que é uma maneira de você se conectar num servidor em Hong Kong para fazer a consulta, depois da consulta desliga, porque também o governo tem os robozinhos que vão encontrando essas conexões não oficiais, vamos dizer assim. Então,
Inglaterra acabou de liberar, França ainda não, Alemanha ainda não, Estados Unidos e Canadá. O Canadá, bem recentemente, abriu a legislação para a possibilidade de fazer as consultas virtuais com prescrição, o serviço modelo completo. Aqui na América do Sul ainda ninguém está com a legislação propriamente dita para se fazer isso. A Austrália também segue mais ou menos o modelo da Inglaterra, e na Inglaterra acabou de liberar, mas com um nível de restrição altíssimo, altíssimo, né? Então eu queria trazer um pouco da experiência americana, porque não acho que o modelo americano sirva ipsis literis para nós aqui no Brasil, mas é uma boa referência de como o modelo do sistema de saúde como está desenhado tem muita semelhança com o nosso, e a prestação de serviço também acompanha um pouco. Esse é um leque de produtos que se imagina ou que já se faz, que já se pratica no mercado americano. É um nível de conexão e transação de informação extremamente complexo, que exige uma robustez tecnológica realmente bastante grande. Algumas tendências, né? Mais da metade dos hospitais nos Estados Unidos já tem serviços próprios de medicina à distância, ou medicina conectada, ou telemedicina. As unidades de internação em UTI têm uma redução da duração da permanência desses pacientes quando usam essas ferramentas. O número de readmissões em pronto-socorro cai mais de 50%. E 90%, isso é uma coisa interessante, porque na próxima palestra a gente vai ouvir um pouco sobre o comportamento do consumidor. 90% das pessoas que estão empregadas querem ou planejam ter alguma ferramenta de telemedicina como um benefício. Esse é um dado bastante interessante da gente parar para pensar. Em termos do comportamento, esse ano foi a primeira vez que a consulta por vídeo ultrapassou a quantidade ou a proporção de consultas por telefone nos Estados Unidos dentro desse grupo de pessoas que a gente está falando. É uma curva de adoção que demorou para engatar a segunda marcha, mas que agora, pela primeira vez, esse ano, em junho desse ano, passou de 50%. Esse dado aqui ainda não tinha sido atualizado, mas já passou de 50%. Todo mundo vai aderir à consulta por vídeo? Não, obviamente que não. Tem preferências pessoais, tem questões tecnológicas, mas claramente é uma tendência que as pessoas estão adotando como comportamento. O número de consultas com imagens e vídeos também cresce uma velocidade bastante grande. Estou me atrapalhando aqui com esse negócio. E a estratificação pelo desejo de se fazer a consulta por vídeo varia de acordo não só com a especialidade, mas com a queixa do paciente, né? Obviamente, as questões dermatológicas que precisam de uma inspeção visual têm mais apelo a essa modalidade, e as questões menos visíveis têm menos apelo a essa modalidade. Mas, olhando para o futuro, a gente imagina que... Estava conversando com o Pedrotti agora há pouco, ele estava me dizendo uma novidade da Google, que a Google vai ser... Você vai poder usar o Google como um assistente pessoal. Preciso cortar o cabelo, não eu, a Érica. Eu vou mudar, vai. Preciso reservar um restaurante. A barba. Preciso reservar um restaurante, e eu peço para o Google Assistente reservar o restaurante para mim. Ele liga para o restaurante, ele reserva a mesa, depois ele só me avisa e coloca na minha agenda que isso está reservado. Do outro lado, as pessoas não sabem que foi um robô que falou. Do mesmo modo, para as questões de saúde, a gente imagina que vai acontecer um pouco isso, né? Eu preciso vacinar ou não para o sarampo, então ele vai me dizer, eu não preciso sair atrás de perguntar para meus amigos médicos ou ir atrás de trabalho científico se precisa ou não. A ideia é que esse aplicativo, essa ferramenta seja um assistente pessoal de saúde para as pessoas. Isso traz bastante benefício se a gente fizer com responsabilidade e, obviamente, dentro dos parâmetros da ética. A gente tomou a decisão de não avançar além do que o Conselho permite para as questões das consultas à distância.
porque acho que ontem eu participei de uma mesa com o presidente do Conselho Regional, com o pessoal do Conselho Federal de Saúde no Summit do Estadão, e a discussão passou um pouco por isso, né? E a ideia é não avançar, e acho que a sociedade precisa de um tempo para amadurecer e entender como isso vai ser devagarzinho sendo entregue, né? Mas a tecnologia está pronta, os modelos estão prontos, e esse vídeo vai mostrar um pouco como é que isso acontece hoje lá nos Estados Unidos. Hi, Balia. I'm Dr. Potter. How are you feeling tonight? Not so good. I'll send over a prescription right away. Thank you, Dr. Potter. Thank you, Dr. Potter. Kids, it's time to go. How you doing? Good. Good? You look awesome. Yeah? All right, let's rock it, huh? Quer dizer, uma baita facilidade, um baita benefício, com muita segurança. E aqui a discussão também passa por onde é o limite, né, de atuação do médico quando não presencial. Eu vou repetir a pergunta que eu fiz no começo, né? Quem aqui já usou, neste último mês, telemedicina? Quem aqui, no último mês, falou por telefone ou mandou uma mensagem de WhatsApp para o médico? Eu falei que era maior? Isso é telemedicina. A telemedicina é um grande leque, e acho que é um erro a gente generalizar a telemedicina como a consulta virtual. Há uma série de serviços que estão dentro desse conceito de telemedicina. Teleconsultoria, teletriagem, a tele-UTI, que o Pedrotti comentou, todos os serviços que vocês estão fazendo lá na Sul América, tudo isso é telemedicina, né? Mandar uma mensagem, falar por telefone com o médico, basta você não estar presencialmente diante do paciente, isso é telemedicina. A telemedicina, a modalidade de consulta médica por vídeo, é uma das modalidades, e acho que ela é o que emperrou a discussão pela generalização. Mas é uma série de possibilidades que trazem benefício de acesso, de velocidade. Então, áreas remotas. Ontem, na discussão, até causou ali fui brincar e acabou a brincadeira não caindo tão bem, mas o conselheiro do CFM disse que, em algum país, que eu não vou me lembrar agora, o critério para se permitir a atuação por vídeo à distância é 4 horas entre o tempo de onde o paciente está para ele chegar no serviço de saúde. Daí eu ainda brinquei, falei assim, ou seja, em São Paulo poderia, nesse caso, estar permitido, porque num dia como hoje, para você chegar, uma sexta-feira à tarde, para você chegar da sua casa, dependendo de onde for o consultório, você vai levar, o deslocamento total vai ser mais de 4 horas. Né? Então, eu entendi a posição dele. Não era esse bem o ponto, mas acabou indo para esse lado. Então, desfazer essa confusão de para onde que eu tenho que apontar também seria uma boa, né? Para onde que eu tenho que apontar aqui? Aqui. Então, para fazer toda essa integração, parece simples. Poderia fazer um Skype, poderia fazer um FaceTime, poderia fazer um Zoom, Hangout, que são as ferramentas que a gente usa para fazer conexão por vídeo. Poderia se fazer? Pode se fazer. Tem 2 questões. Uma questão é a segurança do paciente, porque se um paciente hoje me liga e me pede uma conduta, uma orientação, e eu respondo isso no WhatsApp, daqui a 1 ano, se ele voltar no meu consultório, certamente essa informação não vai estar nem na minha memória, nem no prontuário, nem na minha, nem do paciente. E
talvez a gente perca aí uma questão, tem um ponto aí a se pensar sobre segurança. Então, todo o arcabouço tecnológico que está por trás da construção de uma ferramenta dessa tem que ter as questões de preservação de informação. O ano que vem entra em vigor a LGPD. Eu estou tentando para todo lado e ainda não descobri. Alguém sabe para onde eu tenho que apontar? Aqui. Então, toda essa arquitetura tecnológica que está por trás daquilo que a gente viu no vídeo não é simples, muito pelo contrário. Ele é bastante complicado e complexo. Então, imagina a integração com todos os serviços de saúde que possam decorrer desse atendimento. Então, se a pessoa tem um empregador que subsidia essa consulta, se ele tem dentro um plano de medicamento, que dá ou não o medicamento. Nos Estados Unidos, a gente é um parceiro CVS, então, se você recebe a prescrição do médico, você pode, pela sua localização, e dependendo do plano que o teu empregador tem, você pode receber esse medicamento em casa ou no seu escritório, ou você pode passar na farmácia da rede mais próxima e retirar esse medicamento, e isso já está subsidiado 50% pela empresa, os outros 50% vão ser descontados no final do mês do seu salário. Quer dizer, é um nível de integração. Essa informação obrigatoriamente tem que estar no seu prontuário eletrônico, e independente de qual prontuário você tenha. Você tem um Apple Watch e esse monitoramento que o Carlos comentou que é cada vez mais bem ou mais amplamente usado, monitora seus sinais vitais ou algum parâmetro, e isso vai para dentro do seu prontuário. Então, todos esses gadgets são novidades aqui. Lá está tudo conectado dentro desse sistema, e quando o médico atende a um paciente que está remotamente, ele tem acesso a tudo isso com mecanismos de alerta bastante relevantes do ponto de vista clínico, né? Então, é uma arquitetura tecnológica que não é simples, não é fácil, não é barata. A gente aqui no Brasil teve a opção de fazer uma tradução ipsis literis desta ferramenta e trazer, e a gente entendeu que o modelo tinha algumas diferenças que não funcionariam aqui. Então, a gente está já há 2 anos desenvolvendo uma ferramenta muito parecida com essa, mas com as nossas características do nosso comportamento e do nosso sistema de saúde, né? Então, quando me perguntam assim, pô, a resolução revogou, perdemos um tempo, na verdade foi um alívio, porque dá tempo da gente acabar de fazer todo o trabalho que a gente precisaria fazer antes de lançar o produto. Para onde que eu aponto? Aqui. E aqui no Brasil, nós estamos hoje com 700 mil vidas, mais ou menos. O ano passado a gente fez 200 mil atendimentos. Que são esses atendimentos? Obviamente não são consultas virtuais, são consultas para orientação médica, para teletriagem, para teleconsultoria. Aqui embaixo tem alguns dos clientes que a gente já atende, e eu vou finalizando mostrando. A teleconsultoria é super interessante, porque são casos de pacientes que têm dúvida, né? São funcionários ou dependentes desses clientes que têm dúvidas sobre alguma questão da sua saúde, clínicas ou cirúrgicas, e ligam, e a gente usa só médico de família, né? A gente acha que a atenção primária em saúde, junto com telemedicina, tem uma força muito grande, e é a porta de entrada para o sistema. Então, a gente tem lá os nossos médicos de família, que fazem conexão com o paciente, que daí fazem conexão com algum especialista de alguma desses centros de referência em especialidades médicas. E 3 cases. Um é o Alô Saúde. O Alô Saúde tem uma demanda muito clara, que é fazer a triagem dos pacientes antes deles procurarem o pronto-socorro. As estatísticas de pronto-socorro falam em 80% dos casos que desnecessariamente chegam até lá, e todos estão entupidos de gente que precisam de algum acesso, e esse atendimento ou triagem virtual pode resolver isso, e 71% ou 72% dos pacientes acabam não precisando ir até o pronto-socorro, o que traz uma economia brutal para a empresa. O segundo caso é... Vou falar do terceiro, depois eu volto do segundo, na hora que eu me entender com o negocinho aqui. Mas a BRF é uma empresa de alimentos que está espalhada no Brasil inteiro, são 170 mil vidas, e a gente faz, de novo, a orientação médica por telefone,
mas eles têm lá dentro uma equipe de saúde que demanda as teleconsultorias, pede para os pacientes ligarem, e isso gerou, ano passado, uma economia de 7 milhões e meio, de um pouco mais de 7 milhões e meio de reais. Por que gera essa economia? Quando o paciente tem dúvidas sobre que caminho seguir, ele acaba percorrendo e consumindo uma série de recursos do sistema. Eventualmente, ele tem 2 ou 3 opções terapêuticas e ele não tem. Essa teleconsultoria dá informação relevante para ele tomar uma decisão mais bem fundamentada, e ele acaba, em 30% dos casos, nesse case, optando por não fazer, por exemplo, um procedimento cirúrgico quando ele tem a opção de fazer um tratamento conservador. Então, a economia é realmente interessante. O segundo caso é o caso do Hospital Sírio-Libanês, que é um cliente para os ambulatórios de medicina ou de atenção primária que eles têm dentro do próprio Sírio e em alguns clientes de um produto que eles chamam de saúde corporativa. Mas é um caso interessante porque esses resultados que estão aqui na parte de baixo são resultados medidos por eles, né? Então, quando o paciente, antes de acessar o sistema, ele passa por uma triagem com profissionais de atenção primária, ele muda o comportamento. Quase 30% a menos na taxa de internação, 17% a menos no pedido de exame, mais de 50% de consultas em pronto-socorro e uma economia no custo per capita de saúde de 26%, que é bastante interessante. Então, esses são os 3 casos que eu queria trazer. E vou finalizar tentando mudar de lado para ver se o negócio anda lá. Não, foi para lá. Melhorou. Vou ficar atrás de você aqui. Esses são alguns exemplos, porque para as pessoas usarem os produtos, elas precisam saber que elas têm esse benefício, né? Então, a gente tem lá dentro uma areazinha, que hoje já não é pequena, de marketing, que a gente ajuda os clientes a fazer os materiais de comunicação. E esses são só alguns exemplos. Queria encerrar, de novo agradecendo o convite, me colocando à disposição para o debate que se seguirá, mas dizer que a telemedicina acho que já não é mais uma opção. A teleconsulta ou a videoconsulta pode ser discutida que forma que a gente vai fazer ou como a gente vai fazer, mas a telemedicina não é uma opção porque ela já é realidade. A gente acabou de provar para nós mesmos que a gente já faz uso, e se a gente fizer um uso racional, consciente, dentro dos limites e preceitos da bioética, a gente tem muito a ganhar com isso. Muito obrigado a vocês. Olá, então queria agradecer imensamente aqui as palavras do Dr. Caio Soares, em nome da Teladoc. E agora nós vamos abrir para algumas perguntas, mas eu queria antes, até pegando um gancho com esse final que você comentou sobre o marketing, Caio, no mundo inteiro, uma grande preocupação, às vezes, das empresas e dos clientes que começam a contratar serviços de telemedicina, de teleorientação, olha, eu vou ter um aumento muito grande do meu sinistro, vou ter um aumento muito grande das consultas, porque as pessoas vão usar muito, elas vão usar demais. Exatamente o oposto, é um grande desafio no mundo todo você fazer as pessoas usarem, porque você sabe que realmente, quanto mais as pessoas usam, maior é o benefício em redução de internações, redução de procuras no pronto-socorro, redução de agravos de saúde. Eu queria falar com a Érica e com o Caio como que eles têm lidado com isso e quais são as estratégias da Teladoc e da Sul América para ampliar o uso desses serviços que são tão úteis e estão mostrando resultados tão interessantes. Obrigada, Carlos. Você colocou um ponto muito bem colocado. É um desafio a gente comunicar muito bem para o segurado, para que ele possa se utilizar dessa ferramenta, né? A gente hoje, nós temos 2,2 milhões de segurados em saúde. A gente está hoje com a teleorientação por vídeo em pé para pediatria, crianças menores de 12 anos, uma população elegível de 400, 500 mil segurados.
E a gente está fazendo por volta de 300 a 400 teleorientações apenas, né? E você está absolutamente correto. É um desafio a gente fazer o segurado conhecer. A gente tem colocado bastante campanha de marketing, né? Para que o segurado saiba do recurso da teleorientação. E a gente está usando também o próprio aplicativo, né? A gente está popando no aplicativo. Agora, em junho e julho, nós colocamos uma campanha, olhando para a questão epidemiológica do inverno, nós colocamos uma campanha para tentar ativar esses usos, colocamos um número maiores de teleorientações disponíveis para cada segurado elegível. A gente conseguiu ter um crescente, mas é um desafio. Acho que, basicamente, a questão do marketing e o nosso próprio aplicativo popando a toda hora esta possibilidade é o que a gente tem atualmente. Na visão de futuro, é aquilo que eu falei. A ideia é que o segurado simplesmente acesse o aplicativo e lance para nós qual é o problema que ele tem. E, a partir do problema que ele tem, com poucas perguntas, eu mesma consiga direcionar. Então, capturar já logo na entrada, não esperar que o segurado opte pela orientação médica por vídeo, mas que, a partir do problema dele, eu consiga, através de uma lógica inteligente, direcionar para o nosso serviço de orientação por vídeo. Perfeito. Caio? A Érica falou com muita propriedade. Eu só acrescentaria que mudar comportamento leva um tempo, precisa ser insistente, é que nem criar um filho. Às vezes eles não fazem exatamente o que a gente imagina que eles, né, a gente gostaria. E, por exemplo, no caso da Sul América, é interessante, todo mundo sabe a campanha que está no ar, né? Eu vinha falando para ela assim, você está com Sul América, né, tem a musiquinha lá. Está com tudo. Está com tudo. Aí também tem a Bia do Bradesco, que também é uma campanha muito eficiente. Eu me lembro de outra que era Porto, era o 333 Porto. Pô, são coisas que a gente não esquece. Então, fazer um marketing bem feito não é a minha área de atuação, mas a gente tem lá dentro do escritório profissionais da área de marketing para entender como é que o cliente, que canais de comunicação, que metodologia, que palavra que eu devo ou não usar. Isso é muito sensível quando a gente vai tentar influenciar o consumidor, ou o usuário, ou o beneficiário, ou o segurado, seja lá quem seja, ou o funcionário da nossa empresa, para ele usar o serviço. Não adianta eu dizer que o serviço é bom. Se ele não usar, não testar e não provar o sabor, ele não vai aderir. O que a gente observa, isso em qualquer tipo de empresa, de qualquer tipo de cliente, uma vez que ele usa o serviço, se ele tem uma boa experiência, ele vira um usuário recorrente. Isso é um padrão. A dificuldade está em fazer ele usar a primeira vez. E as empresas têm usado estratégias muito interessantes para forçar esse primeiro uso, seja sob a forma de oferta de benefícios, então tem campanhas de milhagem, eu já vi um monte de coisa, ou sob a forma do incentivo financeiro. Então, tirar, por exemplo, mexer na coparticipação, diminuir ou tirar a coparticipação quando ele usa a modalidade digital ao invés da presencial. Tem uma série de caminhos que a gente tem visto de resultados que tem um cliente nosso que adotou essa metodologia do incentivo financeiro e passou de 3% para 60% na taxa de utilização do serviço. Ou seja, mexeu no... É que nem a questão de falar no celular no trânsito. Obviamente que aqui, lógico que ninguém faz isso, mas em outros lugares que a gente vê por aí, em outros países, em outras cidades que as pessoas ainda falam no telefone com o celular no carro, é proibido por lei. Obviamente causa os acidentes, mas é só na hora que você recebe a multa que você para pensar. A gente não, né? As outras pessoas que param para pensar que não deveriam usar. O cinto de segurança é a mesma coisa, né? É óbvio que eu tenho que usar cinto, mas a mudança de comportamento se deu pelo incentivo que a gente teve no nosso bolso quando tomamos a primeira multa. Eles tomaram a primeira multa de cinto de segurança. Excelente. E eu vou começar aqui com a primeira pergunta da Vanessa, advogada, que queria saber se, durante um atendimento médico para essa teleconsultoria, se for sentida a necessidade de prescrever um medicamento ou por uma insistência do paciente, ou seja lá como for, como que é feita essa situação? Eu vou até complementar um pouquinho, dando uma cutucadinha aqui.
Por exemplo, qual que seria... Por que não é mais seguro o médico prescrever do que a mãe ligar para a mãe dela, né? A mãe que está com o filho lá com febre, liga para a avó e fala assim, posso dar uma dipirona para ele? Qual que seria a diferença dessa situação? Como que tem sido a experiência da sua América e da Teladoc nessas situações? Vamos lá, obrigada pela pergunta. Realmente, na orientação médica por vídeo, a gente tem se limitado à orientação, a gente não faz a prescrição por conta da regulação, e a gente tem um guarda-chuva aqui de suporte que é fantástico, que é o nosso médico em casa. Então, bastou o médico que está fazendo a orientação entender que é necessário olhar, examinar e fazer essa prescrição, ele mesmo aciona o nosso outro serviço, que é o médico em casa, e a gente manda o médico na casa do segurado e já faz o primeiro atendimento. A gente teve casos fantásticos já, né? Onde uma teleorientação por vídeo, o médico rapidamente, a mãe descreveu que a criança era verão, tinha participado, tinha entrado muito na piscina, tinha uma dor de ouvido. Pela característica da dor, o médico já entendeu que era uma otite externa, que precisaria prescrever, mandou o médico em casa, o médico foi em casa, a criança estava de férias, a mãe em 1 hora foi atendida sem precisar se locomover ou sair do local de férias onde ela estava. Então, é um guarda-chuva que dá muita tranquilidade para a gente. Em locais onde a gente não tem o médico em casa, a gente orienta buscar a rede, ajuda no agendamento, enfim, e orienta a busca de rede. A diferença do médico orientar o medicamento habitual e da mãe é brutal, né? O médico consegue fazer a orientação de uma forma muito mais adequada. Nós tivemos um outro caso também de férias, a criança se queimou pela água-viva. Com 3 perguntas, o médico soube dizer se tinha uma reação alérgica, se a queimadura era grande, se ela podia ir embora para casa tranquilamente, porque aquilo não ia se desdobrar em nada. Então, é um diferencial muito grande. A mãe não sabe, né, sinais de alergia ou de risco para o segurado, mas o médico sabe. Então, realmente é uma diferença brutal e a gente consegue dar um maior conforto para o segurado, para a mãe, NPS altíssimos, de novo, repito, satisfação do segurado muito grande, e, do nosso lado, uma tranquilidade de saber que a gente está fazendo a melhor orientação, encaminhando para o melhor serviço, para aquela complexidade correta, enfim. É isso. Perfeito. Caiu algum comentário? Só complementar, a diferença entre você prescrever ou não é o nível de resolutibilidade que você vai dar para o doente na outra ponta. Aqui, sem a prescrição, 50%. Nos Estados Unidos, com prescrição, 93%, 94% de pessoas que encerram a jornada com a ferramenta ou não. Acho que é isso. Vamos colocar os Estados Unidos como sendo um país em que você tem extremamente legalista, né, com processos médicos aos montes, inclusive é corriqueiro para o médico americano ter um seguro médico, que já não é tão comum aqui. E, recentemente, um artigo publicado, uma revista de renome nos Estados Unidos científica, que mostrou que, até agora, não conseguiram encontrar nenhum único processo contra teleconsulta, né, consulta à distância, o que chamou muito a atenção, mostrando que, na pior das hipóteses, é algo viável e seguro. Esse é um dado interessante. Eu queria colocar uma outra pergunta para a gente conseguir ficar aqui no tempo, que foi pedido aqui também para a Érica, perguntado como que é feita a remuneração com um médico no teleatendimento. No caso do pediatra em casa e do clínico geral que a gente vai lançar, a remuneração que a gente faz é para o nosso parceiro, é feito o fee for service, como se fosse uma consulta, valores muito parecidos com valores de uma consulta habitual, e a gente remunera o parceiro faz o repasse para os seus médicos. Perfeito, como uma consulta normal. Caio? Lá nos Estados Unidos, cada médico coloca seu preço. O paciente, quando ele precisa de um especialista, ele seleciona a especialidade, seleciona o médico, ele vê o preço. A hora que ele dá OK, o meio de pagamento está embutido na ferramenta, ele paga, faz a consulta, recebe o relatório, sempre obrigatoriamente um relatório no final. Se tiver a prescrição, ele recebe a prescrição, o médico finaliza o atendimento, o paciente dá o OK que ele finalizou a prescrição, a consulta, o dinheiro sai da conta
do paciente vai para a conta do médico via cartão de crédito, PayPal, seja lá qual for a modalidade. É interessante, só dar uma curiosidade, as especialidades têm o preço regulado pelo mercado, os médicos, cada um coloca seu preço, mas o valor de consulta mais alto, em média, lá, é a psiquiatria. Ele é quase o dobro da média das outras especialidades e é o serviço por especialidade mais demandado hoje. Lá é o serviço de psiquiatria. Então, saúde mental, que você falou que vocês vão lançar, tenho certeza que vai ser um baita sucesso. Com certeza. E existe um outro modelo, que é o que a gente aplica, que são quando você tem médicos contratados que são dedicados para esse serviço, e quando você tem determinado volume, você consegue controlar um pouco melhor quando você tem médicos contratados dedicados para essa situação, e você remunera os médicos conforme o salário mensal dele. Tem uma pergunta aqui também para a Érica, falando com relação à parte de tecnologia, que eu acho que tem uma grande sinergia com a telemedicina, que é numa rede aberta. Gostaria que você comentasse um pouco como é acompanhado o agendamento médico via aplicativo, se, em geral, os sistemas utilizados em consultórios ou clínicas não são integrados ao do operador e dificilmente, assim, geralmente não se relacionam com a operadora diretamente. Obrigada, ótima pergunta. No nosso caso aqui, eu contei para vocês que a gente criou a nossa plataforma de coordenação do cuidado, né, que é o nosso grande ecossistema, aí, onde a gente popula médicos e pacientes. E esta plataforma de coordenação do cuidado tem uma interface com esses médicos que são nossos parceiros e que estão lá dentro. Então, a gente faz o agendamento através desse acesso da plataforma, que fica com as secretárias dos médicos. O médico também fica ciente. E a hora que o segurado é como se fosse um sistema de leilão, quando o segurado ele solicita a consulta, a gente encaminha para esses médicos parceiros da plataforma da coordenação, a secretária vê lá o pop-up de uma consulta pingando e ela tem a possibilidade de aceitar, recusar, agendar, entrar em contato com o segurado e aí assim ela conclui o agendamento. Não temos a solução completamente ideal ainda, estamos em fase de piloto, temos ainda aprendizados para fazer, estamos testando também utilizar outras ferramentas que não a própria coordenação, plataforma da coordenação, porque muitas vezes a segurada deslogou da plataforma da coordenação, então ela também pode acessar, nós estamos tentando agora por SMS, WhatsApp, qualquer outro tipo de ferramental onde a gente possa acessar essa secretária e ela saiba que tem uma consulta ali da Sul América pintando por ali e ela pode fazer o aceite ou não. Então, a gente está nessa fase aí de aprendizado, de MVP, e estamos chegando lá. Fantástico. Obrigado, Érica. Nós temos aqui tempo para mais uma pergunta, que foi colocada agora, que é até mais ampla. Eu queria, para finalizar aqui com o Caio e a Érica, como que Sul América e Teladoc lidam com o gap entre o mundo real da tecnologia sem papel e o mundo fiscal, que exige a guarda de documentos originais, assinaturas, tudo isso? Como que está sendo essa situação, Caio? Esse gap não é tão grande hoje, porque o médico que prescreve ou que vai prescrever aqui, ele vai ter que ter uma assinatura digital, e isso resolve a questão legal e da segurança do paciente. Eu acho que tem uma questão mais profunda do que essa, que é a segurança da informação do paciente. O ano que vem, a Lei Geral de Proteção de Dados entra em vigor, apesar de algumas pessoas acharem que não vai acontecer, vai poster. Minha opinião é que vai entrar, e vai entrar para valer. A multa é 2% sobre a receita da empresa, ou seja, se você não seguir esses preceitos que estão previstos pela lei, vai haver grandes problemas. Então, essa fase que nós estamos vivendo agora é de adequação a essas novas determinações da lei, e só vai poder atuar quem estiver dentro da... É vital que a gente esteja preparado, seja a operadora, seja um prestador de serviço, seja uma seguradora, seja lá quem for, tem dado sensível que pode identificar o doente, trate desta informação, veja como fazer, faça isso o quanto antes, de maneira muito séria e responsável, porque isso vai mudar o cenário do mercado. Excelente.
A gente está trabalhando intensamente também do ponto de vista tecnológico. A gente tem toda a nossa área de segurança de informação da companhia checando toda a nossa estrutura de sistemas para garantir privacidade de dados e tudo mais. Todos os serviços que a gente está colocando em pé, a gente já está colocando compliance com o que a gente espera lá da LGPD. A gente já tem termos de aceite, termos de consentimento. No caso da plataforma da coordenação do cuidado, a gente tem termos de aceite para o paciente, termos de aceite para o médico, onde o médico também assina a sua responsabilidade na privacidade de dados e tudo mais. Enfim, tudo aquilo que a gente está criando, a gente já está tentando criar à luz da nova legislação, para a gente estar absolutamente compliance. Claro, obrigado, Érica. Só complementando, o mundo digital médico, ele está até atrasado hoje, comparado com uma série de outras indústrias, em que você tem toda a burocracia já digitalizada, incluindo bancos, até aspectos jurídicos. Agora nós temos já uma grande parte dos grandes hospitais já totalmente digitalizados, em alto grau de prontuário eletrônico e com certificação digital, que eu acho que é a grande palavra de ordem para essa situação, e que garante até com muito mais segurança que aquele ato médico foi prestado por aquele profissional, ou seja, com mais segurança do que o famoso assinaturinha e carimbo, que qualquer um pode ir em qualquer esquina. Ou seja, a gente vai atingir níveis de segurança melhores do que os do papel. E eu acho que a garantia realmente é fazer isso funcionar diante da burocracia, mas que aparentemente hoje está sendo superada com tranquilidade e com benefício para todos os envolvidos. Bom, queria agradecer enormemente, já ultrapassamos o tempo aqui, Érica e Caio, pela excelente discussão. Colocar, lógico, todos nós aqui à disposição. Alguma palavra final, Érica? Não, só queria agradecer a participação de todos. Eu fico à disposição também, tenho os meus contatos aí. E acho que é isso. Acho que as operadoras, como um todo, têm um grande desafio aí de fazer melhor, né? De coordenar a jornada assistencial, de colocar o segurado no centro, o famoso gerar valor, né, para o nosso beneficiário. E eu não tenho dúvida que a tecnologia é um facilitador, e a hora que a gente conseguir conectar todas essas informações de uma maneira integrada, a gente vai conseguir ser mais assertivo, dar um valor melhor para o nosso segurado e, obviamente, reduzir redundâncias, custos, que também é um outro desafio que a gente tem para manter o nosso sistema sustentável. Era isso, muito obrigada. Parabenizar a Érica e ao Pedrotti pela condução e pela apresentação. Foi um prazer estar com vocês, a Abrange novamente, e dizer que, quando eu nascer de novo, eu queria ter a voz daquele cara lá. Viu? Obrigado, gente.